Então o texto que eu quero ler com você essa manhã está em João capítulo 20. Semana que vem eu volto para terminar Tiago, já começa com oração. O tema semana que vem é oração. Então hoje nós vamos falar sobre ressurreição. João 20, do 1 ao 10. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro mais depressa do que Pedro chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu o pano de linho deixado ali. E viu também que o lenço que foram colocados sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar. Então o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu, porque ainda não entendia as escrituras, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã. Uma manhã que marca uma celebração da morte e ressurreição do Senhor. O Senhor venceu a morte. O Senhor nos devolveu aquilo que foi perdido no jardim. O Senhor nos devolveu a intimidade com o Senhor. O pecado do futuro já está pago. A nossa condenação foi extinta naquela cruz. E nós podemos hoje desfrutar do Teu Espírito. Por isso, Deus, nessa manhã, que eu seja somente o instrumento do Senhor para a manifestação da Tua glória. Se nós te louvamos, nós te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu voltar para esse texto, eu preciso começar a Bíblia lá atrás. Adão e Eva no jardim perderam a presença de Deus por uma frase da serpente. E aí, quando eles pecaram, a morte entrou. E eles foram separados. Deus colocou o homem e a mulher ao leste do jardim. Leste significa longe de Deus. E ali começou uma história de Abraão, Isaac e de Jacó. Em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abraão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra. E grande será a sua numeração, e grande será a quantidade de pessoas que vocês vão ter. E Abraão sai nessa promessa. Não sabe para onde, não sabe como, não sabe quando será. E ele sai nessa jornada. E essa jornada, se passam 500 anos. O povo já é grande. O povo já é numeroso. E o povo está escravo no Egito. E agora Deus levanta um homem chamado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E agora o povo está 500 anos passado daquela promessa de Abraão. Agora o povo está escravo no Egito. E a Bíblia diz que o sofrimento, a dor daquele povo chega a Deus. E Deus começa agora a preparar, já tinha preparado Moisés para esse lugar. E Moisés levanta para conduzir aquele povo a tirar do Egito. Ele vai até a Faraó. Diante de Faraó, ele fala: deixa o meu povo sair daqui. Liberta o meu povo. E Faraó endurece o coração. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Deus tratasse com Faraó e também devolvesse a iniquidade que ele tinha feito com o povo. O que acontece? Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, até a 9ª praga. E quando chega para a 10ª praga, Deus manda um recado para Moisés e diz: o anjo da morte vai passar. E vocês vão ter que sacrificar um animal. E vocês vão ter que pôr no umbral das suas portas uma marca do sangue. E onde eu passar e não tiver a marca do sangue, o primogênito vai morrer. O anjo da morte vai passar. E naquele dia, o povo de Israel sacrificou o cordeiro. Passou o sangue no umbral das portas. E o anjo da morte passou. Todo o primogênito do povo do Egito morreu. O filho de Faraó morreu. E houve um choro naquele lugar. E ali já era uma aliança. E Deus falou assim: agora essa aliança vai ser um sacrifício perpétuo. Será a Páscoa. E a Páscoa será agora
vocês vão celebrar a Páscoa durante toda a sua vida, para lembrar os feitos que Deus fez. Deus tirou o povo da mão de Faraó. E durante todo esse tempo, o povo de Israel celebrava a Páscoa, a libertação. Mas quantas vezes você vai ver nos profetas menores e profetas maiores, quando a presença de Deus sai, o povo deixa de celebrar a Páscoa, quando o profeta coloca as coisas em ordem, a palavra vem, e o povo voltou. E aqui tem um princípio para nós. Meus irmãos, é fácil a gente perder de vista aquilo que Deus é. É fácil a gente perder de vista aquilo que Deus fez. O povo de Israel, memória curta. O povo de Israel, memória pequena. Esquecia da Páscoa, da libertação. Passam todo esse tempo. E agora, eles vão chegar no momento onde a Páscoa vai ser revelada através de Jesus. Jesus, ele nasce numa manjedoura, conforme Isaías 53 já tinha dito. E agora, depois de 400 anos de silêncio, o profeta vem, os mestres vêm e vê Jesus numa manjedoura. E Jesus nasce. Com 12 anos, Jesus é apresentado no templo, ele fica no templo ensinando. Agora esse menino vai crescendo em estatura e graça. Estatura e graça. 30 anos começa o seu ministério. Com 30 anos ele já começa a falar, com 33 ele vai ser crucificado. E agora começa a obra redentora de Jesus. E Jesus cumpre os milagres que todo mundo sabia que ele teria que cumprir. Primeiro, era expulsar demônios. Depois, curar os enfermos. Ter domínio da tempestade. Ele acalmou o mar. Ele acabou com o vento. Ele multiplicou pães. E depois, ele ressuscitou Jairo e ressuscitou Lázaro. Mostrando que os sinais messiânicos teriam que ser cumpridos. Ele cumpriu todos os sinais messiânicos. E o fato é que se você olhar o livro de Marcos, você vai ver que o livro começa com milagres. E até o capítulo 16 são narrados 30 e poucos milagres de Jesus. 34 para ser mais exato. Até o capítulo 6 já são narrados 9 milagres de Jesus. É o livro da prática. Você quer ver um livro prático? O livro de Marcos. Um livro profético onde marca as profecias? Mateus. Um livro detalhado? Lucas. Um livro apaixonado? João. Mas todos eles narram a história de Jesus. Cada um na sua ótica, cada um no seu momento. Mas é louco olhar para aquele livro e ver como são os feitos de Jesus. Eu tive o privilégio de ir essa semana para São José dos Campos e ver o Alto de Páscoa lá. O Alto de Páscoa em São José dos Campos, na igreja da cidade, passa 88 mil pessoas por semana. Porque são 6.500 por culto, são 8 dias fazendo. Não tem ingresso. Está no Jornal Nacional. São 1.200 figurinos para fazer o Alto de Páscoa da igreja. Mas nunca começou assim. Conheço o pastor Calito, conheço toda aquela equipe de amigos. Para chegar onde chegou, foram mais de 20. Então, outro negócio, a gente tem que aprender a respeitar os processos. Hoje, quando eu vi as crianças aqui, a gente vai ter, a gente tem gente aqui, tem uma menina do nosso louvor que está se formando em música na Unicamp. Ela vai fazer agora na formatura dela uma apresentação. Com mais de 8 canções. Então a gente vai chegar lá. Mas existe um processo. Jesus não nasceu e já morreu na cruz. Teve que respeitar os. E quando eu olho para o texto, agora a gente acabou de ler a ressurreição. A gente acabou de ler João 20. Jesus está concluindo o seu ministério. Jesus, quem assistiu a Paixão de Cristo, eu por hábito, eu fico mais recluso no dia de sexta-feira. Por hábito, eu não gosto de muita conversa. Eu vou assistir a Paixão de Cristo. Porque eu preciso relembrar o que ele passou. Eu preciso relembrar o sofrimento, a via dolorosa, o quanto ele apanhou, o quanto ele foi humilhado, o quanto custou. Porque hoje para mim e para você parece que não custou nada.
A gente entra no culto, está tudo certo, a igreja está aqui. As igrejas estão funcionando, não custou nada. Mas custou tudo para Jesus. Custou tudo para Jesus. E aí eu relembro os flagelos, a humilhação, os tapas, as situações. Mas a coisa mais linda de ver a paixão de Cristo é quando Jesus olha. Ele diz assim: Pai, perdoa, porque que eles não sabem o que faz. O ladrão da cruz olha assim, ele está orando por vocês. Ele está orando por vocês. E ali revela o caráter de Jesus. E ali revela um caráter nosso. Meus irmãos, eu vou trazer um princípio para você. Você não é o que você diz que você fala. Você é o que você reage. A sua reação revela mais quem você é do que a sua ação. E as reações revelam o Cristo que você não tem. Porque a reação de Jesus ao ser maltratado, ao ser humilhado, foi pegar um avental, abaixar e lavar os pés. E permitir que Judas beijasse ele, ainda que ele fosse ser vendido por 30 moedas de prata. Então a morte revela isso para nós. Um Jesus de um caráter que mostra para nós que esse é o padrão. Esse é o padrão que nós temos que ter. E se a gente não alcança o padrão, a gente precisa se humilhar. E se pedir para Deus: Deus, me ajuda a me humilhar. Me ajuda, Senhor, a entender o seu padrão. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. 3.500 anos depois, Jesus vem. E como diz João, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em 1 João 1, 29. Jesus é o Cordeiro, é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele sabe o que é ser enganado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser vendido. E quando ele está no Getsemane orando, o que o pessoal está fazendo? Dormindo. Olha que interessante. Enquanto Jesus está orando, pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quando ele ora, João 17, Pai, eu oro para que não tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor cuide deles no mundo. Eu não oro, Senhor, para que eles saiam do mundo, mas eu oro para que eles sejam um. E quando eles forem um, o mundo saberão quem eu sou. E a unidade revela o Messias. E hoje o que a gente mais vê é desunidade. É pessoas que querem correr para lá, correr para cá. Não existe dois senhores, existe um Senhor só. Não existe vários espíritos, existe um espírito só. E tudo que puxa contra a unidade é contra Deus. Tudo que puxa a unidade, Jesus perdeu para ganhar. Aí Jesus conclui: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perder a vida por mim, esse vai achar a vida. Então Jesus vai mostrando para nós um padrão diferente do mundo. É uma pirâmide divertida, é uma pirâmide de amor, uma pirâmide de entrega, uma pirâmide aonde nós perdemos para ganhar, aonde a gente se faz de bobo para ganhar o sábio, aonde a gente perde para ganhar o coração. E a gente encontra os acessos. E eu tenho falado esses dias, meus irmãos, se você vai no hospital e você está com um problema de saúde, se você está passando por um problema de infecção, de algum problema que você precisa tomar soro e tomar antibiótico, o que é a primeira coisa que o cara faz? É pôr um acesso. E esse acesso permite colocar todo tipo de medicamento ali. Sabe o problema, meus irmãos? A gente quer ajudar as pessoas sem ter acesso a elas. A gente quer cuidar das pessoas sem conhecer o coração delas. A gente quer falar das pessoas sem conhecer o acesso que tem nela. E aqui é um outro ponto que eu aprendo aqui. Nós precisamos construir acessos. Ninguém abre um coração para quem não tem intimidade. Ninguém abre um coração para quem não conhece. Para você ter acesso a alguém, você precisa ter intimidade com ela. Para você ter acesso a Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Por isso que os discípulos dizem: aprenda a orar. E por que ora e não recebe? Porque não sabe orar. Os discípulos de Jesus entraram na escola de Jesus. Eles poderiam chegar: mestre, me ensina a fazer o paralítico andar. Mestre, me ensina a fazer o cego enxergar. Mestre, como que faz para expulsar os demônios?
Não, os discípulos veem Jesus orar. Jesus passa a madrugada orando. Jesus passa horas orando. Jesus vai para um lugar deserto. Deserto ali é solitude. Vai para um lugar de orar, porque o lugar de orar não é lugar de agito, é lugar de solitude. E orar não é falar, orar é ouvir. Porque muita gente chega na presença de Deus, descarrega. Fala, amém. E Jesus poderia estar falando assim, ó, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aí teve um dia que uma moça chegou para mim, pastor, mas eu orei muito. E o que Deus falou? Não. Porque a gente acha que orar significa que Deus vai falar sim. Orar às vezes é Deus falar não para você. E orar não é ganhar de Deus, é submeter o braço de Deus. Deus não vai mudar os seus decretos. Deus não vai mudar a Bíblia. Se você está orando fora dos padrões bíblicos, já vou dizer para você, você não vai receber. João 15:17. Se minhas palavras permanecerem em vós e você permanecer em mim, peça o que quiser, que eu te darei. Qual é a condição? Palavra permanecer. E eu orar o quê? A palavra. Eu peço a vontade de Deus. É simples assim. Eu peço a vontade de Deus. Então nós vamos aprendendo isso. E agora Jesus aparece. Os discípulos vão até lá. Jesus morreu. Imagina, sexta-feira, o mestre morreu. Imagina, o mestre morreu. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, e agora? Vão matar a gente. 3 dias para Jesus ressuscitar. Imagina, primeiro dia não aconteceu nada. Os discípulos esqueceram. Agora o couro vai comer para a gente. Ele se esconde, tranca a porta. Aí você fala assim, ai pastor, mas eles não souberam esperar. Vamos falar de nós? A gente não sabe esperar um WhatsApp. Você está assistindo série de Netflix, você está adiantando a série, porque você não vê a hora de ver o final. É ou não é? Se a pessoa manda um zap e você não responde, você fica desesperado. É ou não é? Imagina você esperar 3 dias. Quanto pecado você não comete falando mal? Eita, glória, Deus falando aqui. Julgando. Aí a pessoa responde, nossa, eu não vi, sumiu o WhatsApp, desculpa. Aí você, tudo bem. Mas por dentro, já levou o irmão ao Hades. Só não falou uns nomes obscenos, mas falou tudo que deveria falar. É ou não é? Ou só eu aqui sou pecador, né? É. Aqui todo mundo é santinho. Mas Deus te vê, viu? Deus te vê no trânsito. Deus te vê quando alguém não faz o que você gosta. Deus te vê. Então imagina 3 dias. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, eles vão chegar lá. Como a gente acordou de manhã, a tumba estava vazia. Todo mundo ficou desesperado. Maria Madalena voltou, contou para os discípulos. Pedro e João foram até lá. Chegaram lá, não encontraram nada. E agora está aqui. Olha o plano de Deus dentro. É nesse treino. Você orar, você tinha que apaziguar o seu pecado. Hoje todo mundo. A filha. É, esse mês você pegou, né? Fila! Isso! Não é para a gente ter vergonha de altar. Não é para a gente ter vergonha de se humilhar diante do Senhor. É para a gente ter vergonha de querer ser grande diante dos homens e pequeno ser diante de Deus. É diante de Deus que a gente se humilha.
para não precisar se humilhar diante dos homens. Não espere o dia ruim chegar na sua casa para você se quebrantar. Porque de Deus, meus irmãos, de Deus, ninguém zomba. Ou você se humilha, ou você se humilha. Como ele disse para Nabucodonosor, hoje mesmo, pelo seu orgulho, vai ficar igual uma vaca comendo grama. O rei da Babilônia ficou um dia inteiro comendo grama. Porque quem se livra da mão de um Deus forte? Quem se livra? Então a gente está falando desse Deus soberano, porque parece que tudo é graça. Não, Hebreus vai dizer isso. Se você vive no pecado de uma forma corriqueira, não existe mais sacrifício, só condenação. Está lá. É desse Deus que a gente está falando. E aí, ele vai tratar algo com a gente. Primeiro, Jesus aparece para quem? Para Maria Madalena. Olha o versículo de número 11. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivesse o corpo de Jesus, um à cabeceira e a outro aos pés. E eles lhe perguntavam: mulher, por que choras? Ele respondeu, ela respondeu, levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu quem? Jesus em pé, mas não reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procura? Pensando ela que fosse um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Então Jesus disse: Maria. Virando-se, ela disse, na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. E Jesus lhe disse: não me segure, pois ainda não voltarei para o Pai. Quem que Jesus trata primeiro? Com a mulher, Maria Madalena. No Éden, quando você olha, Adão e Eva pecam, a mulher vai sofrer uma condenação. A Bíblia diz: da dor de parto eu multiplicarei muito, e agora o seu desejo será para o teu marido, e você vai ser escrava dele. E a partir daquele dia, a mulher não teve mais voz. Você não vai ver nenhuma mulher sendo contada, você não vai ver uma mulher em lugar nenhum. O homem ou a mulher não poderia se dirigir a um homem. Mas para quem que Jesus aparece primeiro? Para a mulher. Jesus está restaurando a sorte da mulher do jardim que caiu. Olha o que ele diz: não me segure, pois ainda não voltarei para o Pai, mas vai aos meus irmãos e dize que estou voltando para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Então Maria agora volta com a missão de dizer: aquela que não tem voz, volta para dizer para os discípulos: o mestre vive. O mestre vive. Então a primeira coisa que Jesus faz é consolar. Ele consola Maria. E depois, olha o que diz o outro versículo. E Maria foi anunciar aos discípulos e viu o Senhor e relatou as coisas que ela disseram. Primeiro ela volta para dizer assim, gente, o mestre vive, eu vi ele. Ela volta para dizer, ela volta com um propósito agora dizendo: não podemos, o mestre está vivo, eu vi ele. Agora é a Maria que volta. Jesus consola Maria. Mas agora Jesus consola um outro grupo. Quando chegou a tarde daquele dia, do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com porta trancada, por medo dos judeus. Como que os discípulos estão? Com medo. Portas trancadas. Por que estão com medo? Porque se o mestre morreu, quem que vai morrer depois? Os discípulos. Porta trancada. Eles não entendiam. Estão trancados. Porta trancada. E Jesus chegou, colocou-se no meio dele e disse: a paz seja convosco. Meus irmãos,
Você imagina que essas portas estivessem trancadas. Daqui a pouco vai estar. Já está fazendo. Do nada, a porta trancada. Alguém entra pelo fundo, não tem porta aqui no fundo. E alguém entra aqui, ó. Cheguei, gente. Meus irmãos, vai virar um tumulto nessa porta. Vai ser gente correndo atrás de gente. Igual esses dias eu vi um rapaz no zoológico. Ele foi brincar com o macaquinho correu atrás dele. Ele pegou uma criancinha, jogou a criancinha na frente do macaco para se defender. Tamanho era o desespero dele. Na hora da necessidade, meus irmãos, se tiver um leão atrás de mim, eu com você, eu vou correr mais que você para o leão te pegar. Simples assim. Ele pegou na necessidade, ele pegou aquela criança e colocou na frente para o macaquinho pegar a criança. Olha que homem sábio. Você ia correr, mas Jesus aparece no meio deles. Jesus chega diante dele e ao dizer isso, olha só, Jesus chegou e colocou-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. Jesus apareceu, a paz seja convosco. E havendo dito isso, olha que interessante. Aí os discípulos se alegaram ao verem ao Senhor. Versículo 21, então Jesus lhe diz, pela segunda vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos também envio. Olha que interessante. Quando Jesus encontra Maria, o que ele faz? Ele envia. Agora ele encontra os discípulos, o que ele diz? Envia de novo. Porque é um crescimento, é progressão, não é estagnado, é progressão. E olha o que ele diz mais: havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E se perdoaste os pecados de alguém, serão perdoados. E se retiver, serão retidos. Jesus vai consolar um outro grupo. Qual que é o grupo? Dos discípulos. Jesus vai consolar um outro grupo. O grupo que não conseguiu chegar perto. Pedro negou, mas os discípulos nem chegaram perto. Os discípulos vazaram. E agora estão escondidos de porta fechada com medo. E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo. Quem aqui já recebeu o amor de Jesus? Eu te faço uma pergunta. Por que você anda com medo? Você já recebeu o amor que lança fora todo medo? Por que você tem medo do amanhã, se o amanhã está na mão de Deus? Percebe como a gente tem que tomar posse disso? A gente tem que assumir isso. Não precisamos ter medo do amanhã. O amanhã, Deus cuida. É hoje. Então Jesus consola os discípulos. Agora existe uma outra classe. Qual que é a classe? Incrédulo. No meio da igreja existe Maria. No meio da igreja existe discípulos. E no meio da igreja existe quem? O incrédulo. Eu só acredito vendo. Tem muita gente incrédula. Tem muita gente que não tem fé. Tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não entende o que Jesus está fazendo. E aí olha que interessante. Tomé, versículo 24, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os discípulos disseram: vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, e não puser o dedo do lado, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Eu só acredito vendo. Tomé. Quantos Tomé a gente tem, meus irmãos? A gente olha e acha o que Jesus fez no passado, ficou no passado. Ele não é capaz de ressuscitar um morto hoje. Ele não é capaz de curar um enfermo. Ele não é capaz de mudar um cenário. Eu convido você, vai no museu, lá na Deus e Amor, em São Paulo. A maior igreja do Brasil chama Deus e Amor. Tem um museu, tem um museu e tem uma sala do tamanho desse auditório aqui, ó. Só de muleta e de cadeira de roda, de gente que recebeu milagre naquela igreja. Na década de 70, morria um bebê na cidade, levavam para a porta da igreja e o bebê era ressuscitado. Sai na capa da Veja, da década de 70, Deus ainda opera milagres. Na ressuscitada, Davi Miranda
Davi e Miranda, mortos, foram ressuscitados. Aí todo mundo fala assim, nossa, em 70 mas o milagre dele não foi ver os mortos ressuscitar, porque a Bíblia diz que isso aconteceria. A Bíblia diz que os sinais acompanharão o que crê. O maior milagre dele foi ter a 4ª série e administrar 12 mil templos, 480 rádios, só tendo a 4ª série. Você imagina um cara com 4ª série, os amigos dele tudo 4ª série, administrar 12 mil templos. São 12 mil contas de água, 12 mil contas de luz. 480 rádios. A igreja está de pé. Você entende o que eu estou dizendo? Vai lá no museu, passa lá um pouquinho, dá uma olhada. Vai para o Oriente Médio, dá uma olhada. As pessoas vendo Jesus na rua e entrando para dentro da igreja. Vai na China, que o evangelho era proibido e hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Converte a rodo. Vai nesses lugares, país fechado, onde a igreja cresce. E a pessoa trafica folha de Bíblia. E eles memorizam a Bíblia. E ele chega para outro e fala assim, eu já li Lucas 1, você tem Lucas 2? Aí eles acham Lucas 2, é igual trocar figurinha. Para memorizar a Bíblia. E você tem a Bíblia aí na sua mão. Você tem a Bíblia falada, você tem a Bíblia comentada. Se você não tiver a Bíblia, a igreja te dá uma Bíblia. E a gente tem dificuldade de ler a Bíblia. É por isso que a gente não vê milagre. E aí o texto diz, só acredito vendo. Agora imagina, 8 dias, versículo 26. 8 dias depois, imagina, 8 dias na cabeça. Jesus vive. Você está de brincadeira. Jesus, eu vi Jesus. Para. 8 dias se passaram. E os discípulos estavam outra vez reunidos. E Tomé estava entre eles. Olha lá, reunidos outra vez, todo mundo reunido. Olha lá, qual que é o fato? Estando as portas trancadas de novo. Jesus gosta de fazer um negócio desse. Jesus gosta de fazer nosso coração palpitar. A porta trancada de novo, eles com medo. Jesus chegou, colocou-se no meio dele e disse, a paz seja convosco. Imagina de novo, meus irmãos. O coração batendo, Jesus apareceu, a paz seja convosco. E depois disse a Tomé, coloque aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Quer dizer, aqui está um outro ensino para nós. Deus se faz questionar. Deus se faz provar. Não é errado questionar. Não é errado a gente ter dúvida. Não é errado a gente falar que não acredita. O que é errado a gente falar que acredita sem acreditar. Tomé foi sincero. Eu não acredito, eu acredito vendo. Eu lembro quando na minha conversão, em 2002, eu morava num alojamento. E a gente tinha um mover de oração. Eu lembro até hoje que os meninos ficavam falando coisas lá. E via coisa. Eu falava, esses caras são tudo mentirosos. Eu fui um desses. E aí eu falava, esses caras são mentirosos. Aí um dia tá um orando com o outro, e o cara tá profetizando pro outro. Eu não entendia nada do que era profetizar. Eu tô vendo aquilo. Eu falei, isso é mentira. Aí eu falei assim, se isso é verdade, que ele fale comigo. Meus irmãos, ele parou a oração, ele falou assim, um toque para você não pediu? Tocou e continuou a orar. Aí eu fiquei assim, será que eu falei de voz alta? Fiquei com aquilo. E a gente orava na arquibancada, não tinha foto, não tinha Instagram, porque hoje, meus irmãos, tudo é foto. O cara vai orar. Imagina Jesus hoje, partiu cruz. Gente, vamos fazer um selfie aqui, espancando Jesus. É assim, a gente quer expor coisa que não é para se expor. A gente quer pôr foto, coisa que não é para pôr. Você imagina Jesus, ladrão na cruz perdoado. Ressuscitei. A gente não consegue guardar nossa intimidade. Oração é lugar de intimidade, não é para se expor. Intimidade não é exposta, intimidade é lugar de porta fechada. Fecha a porta do seu quarto. Ore em secreto, que Deus em secreto vai te revelar. Aí olha que interessante. Aí eu tô lá, e eles falavam que o céu rasgava, que o céu fazia isso. Eu falei, não é mentira. Aí eu tô lá um dia. Rapaz, eu tive uma visão assim, o fogo. Eu queria falar para eles, não consegui falar. Quando eu falei, eles olharam, não tinha nada.
E agora eles tinham que crer que eu vi alguma coisa. Mas eu sei porque sei que vi. E ninguém vai poder roubar isso de mim. A pergunta é, qual foi o dia que Deus te marcou? Qual foi o dia que chegou e falou assim, eu não acredito, Senhor, me revela. Qual foi o dia que eu fui sincero com Deus? Deus, mostra para a tua glória para mim. Mostra quem tu és. E o primeiro culto, depois da ressurreição de Jesus, não foi num grande auditório. O primeiro culto, depois da grande ressurreição de Jesus, não foi numa grande multidão. O primeiro culto, depois que Jesus ressuscitou, não foi num grande cenário. Está aqui, ó. Versículo 28. Depois que Tomé creu, Senhor meu e Deus meu, se prostrou e adorou. Primeiro culto que Jesus recebeu, a primeira adoração que Jesus recebeu, foi para um incrédulo. Foi lá, Tomé, porque agora ele crê. E ele prestou o primeiro culto ao Senhor. Meus irmãos, a gente precisa aprender a prestar conta daquilo que Deus está fazendo. Na cruz, nós temos o quê? Perdão. Na cruz, não existe separação. Na cruz, somos salvos mediante a graça. Então, na cruz, nós somos restaurados. Na cruz, nós somos perdoados. Não há nada que a gente possa cometer ou fazer que a graça não possa alcançar. Não há um crime mais feio nessa terra que Deus não possa perdoar. Não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todos. Então Jesus restaura a sorte de Maria. Jesus restaura a sorte dos discípulos. E Jesus agora restaura a sorte do incrédulo. E o incrédulo presta o primeiro culto a Ele. Quem prestou o primeiro culto a Deus, a Jesus depois da ressurreição? O incrédulo. E aqui a gente olha e vê o que está rolando. Hoje é o dia de a gente olhar para dentro de nós e fazer uma pergunta. O sacrifício na cruz está valendo a pena? Porque em todos eles, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Ide, ide. Mas parece que o povo continua na Torre de Babel. Fique, fique, fique. E Deus está falando, ide, ide, ide. E compartilha. Aí tem aqueles que querem defender a igreja. Não, mas porque se a gente seguir assim, a igreja vai acabar. Meus irmãos, tem 2000 anos que o ser humano tenta destruir a igreja e nunca conseguiu. A igreja tem um Senhor. E ninguém pode destruir a igreja. Ninguém pode acabar a igreja. A Bíblia diz que os escândalos serão inevitáveis. Mas ai daquele que por onde vier os escândalos. Ninguém pode deter a obra santa. A gente serve um general que já venceu. A gente entra numa batalha e já está ganha. A gente é únicos a ser convocados para uma guerra que a vitória já é certa. É o único que você faz uma aposta e a vitória já foi dada. É o único que você aposta e ele já venceu. É o único que diz, você não precisa guerrear, você precisa crer. Você precisa contemplar. Então a morte já venceu. Aonde está a morte agora, ó Guilherme? Jesus ressuscitou. E Ele vive. E Ele diz para você hoje, essa manhã, está na hora de você sair do lugar de onde você está e ir mais fundo na presença do Senhor. Está na hora de você fazer valer a pena o que Ele fez naquela cruz. Está na hora de você viver com prazer, com entusiasmo, com alegria. Eu vejo a galera cantando louvor, tá todo mundo assim, ó. Aí você vai num Rock in Rio, tem gente que fica 10 horas na fila para ver um show. Você vê gente acampando na porta do estádio para assistir um show. E o povo pulando. Aí eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Porque como que o povo do Senhor não tem essa mesma alegria? Porque não entendeu o que é.
Você é livre, você não é escravo. Seguir a Jesus não é seguir regras. Seguir a Jesus é andar feliz, livre e leve para a glória dele. Jesus sentou com quem ninguém sentava. Jesus andou com quem ninguém queria andar. Jesus fez o que ninguém fez. E ele fala: agora, o que estava sobre mim, eu coloco sobre você. Qualquer Espírito Santo. Espírito Santo. Hoje eu quero fazer uma oração com você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Talvez você não se sinta perdoado. Talvez você não se sinta amado. Talvez você não entende o seu propósito de vida. Talvez você está cantando aquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus te criou e te formou com um só propósito. Deus te criou e te formou com um propósito único. Você é filho e filha amada do Senhor. Você é filho e filha amada. Você foi planejado. Você foi planejada. Você não é ao acaso. Deus te ama incondicionalmente. E hoje é o dia que você precisa perguntar: como está a minha vida? O sacrifício naquela cruz está valendo a pena? O sacrifício naquela cruz, eu estou vivendo à altura desse sacrifício? Eu estou fazendo o meu melhor? E aí a medida é igual, porque o seu melhor é o seu melhor. Deus não aceita metade de algo, Deus aceita tudo, porque Ele entregou tudo. Hoje a pergunta para você é essa: você está fazendo o seu melhor? Dentro das suas possibilidades, você está fazendo o seu melhor? Dentro das suas possibilidades, você está dedicando o seu melhor? Dentro da sua realidade, você está vivendo o seu melhor? Então, se você não está, hoje é amanhã de você pedir perdão para Deus. Hoje é o dia de você falar: Deus, me perdoe, eu vou mudar. Eu preciso mudar. Eu não posso mais viver assim.